E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para fazer esse pré-jogo, né, de São Paulo e Alianza Lima, pela segunda rodada da Copa Libertadores de 2025. São Paulo vai ser a estreia do São Paulo em casa, né, no Morumbis, ao lado da torcida, num jogo de Libertadores. A gente sabe o quanto a torcida do São Paulo gosta de Libertadores. Com mais de 40 mil ingressos já vendidos, então garantia de Morumbis lotado e a torcida inteira em peso, né? Fazendo aquela pressão que normalmente a gente faz em Libertadores. Apesar da Comebol sempre querer estragar a festa, né? Mas já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E o São Paulo enfrenta o Alianza Lima num jogo que pode já encaminhar bem a classificação do São Paulo. E por que eu digo isso, né? O Libertad do Paraguai ganhou do Talheres, né? Para quem não viu, meteu 2-0 contra o Talheres em casa. O Talheres segue com 0 pontos. A Alianza Lima também tá com 0 pontos, né? Mas vai enfrentar o São Paulo, tem um jogo a menos. Se o São Paulo ganha, São Paulo e Libertad já pulam ali para 6 pontos. Alianza Lima e Talheres ficam com 0, ou seja, em 2 rodadas, São Paulo já abriria 6 pontos nessa briga pela classificação da Libertadores. Isso seria muito positivo, né? Até para dar mais tranquilidade no jogo contra o Libertad do Paraguai, que eu falei aqui lá na análise quando saiu os grupos. Falei que o Libertad do Paraguai ia ser o osso duro aí do grupo, que provavelmente ia ser com o Libertad do Paraguai a briga pela liderança do grupo, né? E não tá dando outra, né? De fato, a briga vai ser com o Libertad do Paraguai, e aí o São Paulo vai jogar com o Alianza Lima no Morumbi, depois com o Libertad do Paraguai lá no Paraguai, e eu encaro aí, né, que esse jogo contra o Libertad do Paraguai, que vai ser daqui 2 semanas, um empatezinho já é mais do que o suficiente pra gente garantir ali a vantagem de poder jogar no Morumbi depois, né? Mas para isso, a gente precisa ganhar do Alianza Lima, né? E como é que vem o Alianza Lima? O Alianza Lima, ele tá 4 jogos sem ganhar, então isso é uma parte boa. Antes da parada ali, né, da pausa por conta da data FIFA, o Alianza Lima vinha alguns jogos sem perder, né? Na verdade, ele até tinha perdido pro Boca, mas foi uma derrota que classificou eles para a próxima fase da Libertadores. Lembrando que eles jogaram as 3 fases da pré-Libertadores, né? E aí eles ganharam, eliminaram 3 rivais ali. E nessas 3 fases, na segunda fase, enfrentaram o Boca. Eles até têm uma derrota, mas é uma derrota que vale a classificação. Então eu nem considero como uma derrota. Então antes da data FIFA ali, eles estavam, acho que 5, 6 jogos sem perder. Então o Alianza Lima ganhou, né? Porém, depois da data FIFA, o Alianza Lima tá 4 jogos sem ganhar, com 2 derrotas e 2 empates, mais de um mês sem vitória, né? Porque a última vitória deles foi dia 7 de março. Tudo bem que eles só tiveram 4 jogos nesse período, né? Mas ainda assim, a última vitória deles foi só no dia 7, então eles não vêm numa boa fase. Isso é bom, porque antes, novamente, né? Eles estavam vindo numa fase legal. E eu acho que o Alianza Lima, ele é o adversário que o São Paulo vai ter que mostrar seu valor, vai ter que jogar um futebol no mínimo ali perto do convincente para de fato trazer um bom placar, né? Fazer um bom resultado, porque não é um adversário bobo, né? Já falei aqui de alguns nomes bem conhecidos do Alianza Lima, né? Como o Trauco, o Barcos, o Guerreiro, enfim, que o Guerreiro inclusive deu declaração, acho que ontem, falando que o objetivo é ganhar do São Paulo no Morumbi, enfim, ele que é banco, né? Mas beleza, ele deu declaração falando que quer ganhar do São Paulo no Morumbi. E o São Paulo tem obrigação, né? Ao lado da sua torcida, jogo de Libertadores, eu sempre falo que a obrigação é ganhar dentro do seu estádio. Dentro do seu estádio, ganhar em Libertadores é sempre obrigação, a não ser que você já venha com uma vantagem de fora de casa, onde o empate de repente vale a pena. Mas de maneira geral, ganhar dentro de casa é obrigação. E em fase de grupos, obrigação sair com no mínimo 9 pontos da Libertadores, que são os 3 jogos em casa, e fora de casa a gente já fez o 3 contra o Talheres, né? Então espero que o São Paulo faça um excelente jogo contra o Alianza Lima, para que a gente saia com esses 3 pontos e já encaminhe legal essa vaga, né, para a próxima fase da Libertadores, para as oitavas da Libertadores, porque, novamente, né, abre 6 pontos, é uma vantagem considerável, pensando ainda que o São Paulo, depois desse jogo, ainda vai ter mais 2 em casa, né, então São Paulo abriria uma vantagem bem bacana para os demais adversários, então, jogo de amanhã, essencial, uma vitória do São Paulo. Falando um pouco mais, né, do São Paulo. O São Paulo provavelmente vem com uma escalação muito parecida com o que veio contra o Atlético Mineiro, né? Nesse último final de semana. O Luiz Gustavo ainda segue fora, né? Por conta do problema ali que ele teve. Ele tá de repouso, ele não tá treinando, ele tem que ficar ali mais ou menos 10 dias afastados. Então ele não vai poder retornar ainda. Então o Luiz Gustavo é um desfalque que a gente tem aí. Além do Luiz Gustavo, né? Lucas e Oscar, que já
O Oscar teve uma lesão detectada depois do jogo contra o Talheres. O Lucas, que ainda não recuperou, né? Provavelmente contra o Libertad ele vai poder jogar. Ele já vai estar recuperado. Esperamos que ele esteja recuperado, né? Mas o joelho dele não tá bom ainda. Então o Lucas também é desfalque. Lucas e Oscar como desfalque. Além disso, o Pablo Maia, né? Que já tá fora há um tempo e vai ficar mais um tempo fora. Então a gente tem esses 4 desfalques aí. E o time que vem é muito parecido com o time que veio contra o Atlético Mineiro, né? Que é a linha de 3 zagueiros, com o Ferrarese, Alan Franco e Arboleda, Rafael no gol, obviamente, né? Cedric provavelmente vai fazer essa dupla na lateral ali com o Ferrarese, nesse esquema que o São Paulo tá jogando, e eu acho que até é interessante, né, do Ferrarese às vezes formar uma linha de 4 defensores e depois formar essa linha de 3 com o Cedric recuando, então essa dinâmica eu acho que tá funcionando bem e o São Paulo tende a manter. Do lado esquerdo, acho que é a única dúvida do time do São Paulo. Eu chutaria que muito provavelmente o Enzo Dias deve começar de titular, mas não me surpreenderia se viesse o Wendel, que tem uma vocação ofensiva maior, né? Mas o Enzo Dias vem fazendo jogos melhores do que o Wendel. O Wendel ainda acho que não recuperou bem a forma física. Então eu chutaria que venha o Enzo Dias, mas pode vir o Wendel. A dupla de meio ali deve vir com o Alisson e o Marcos Antônio, não deve fugir disso. E aí o trio de ataque, né? Com Ferreirinha, Caleri e Luciano. Acho que a única alteração, de fato, as únicas alterações do jogo contra o Atlético Mineiro deve ser Caleri no lugar do André Silva, obviamente, então isso eu não tenho muita dúvida. E talvez o Wendel saia para dar vaga ali pro Enzo Dias. Então vamos ver a lateral esquerda, para mim é a única que ainda traz a pulga atrás da orelha ali. No mais, né, eu acho que o São Paulo vem com uma força muito grande, é jogo de Libertadores, todo jogador que vai jogar com a camisa do São Paulo pensa na noite de Libertadores no Morumbi, né, o próprio Enzo, quando estava jogando pelo Talheres, ele falou que jogar no Morumbi é uma loucura, então agora ele vai ter a chance de jogar com a camisa do São Paulo, né? Então, acho que todo jogador que vai estrear, que já estreou, enfim, o Cedric, que ainda não teve essa oportunidade também, eu acho que todos esses jogadores, essa noite de Libertadores no Morumbi é muito mágica, eles vão ter essa experiência, e a experiência vai ser completa, apesar da Conmebol, né? Como eu falei aqui no começo do vídeo, a Conmebol simplesmente proibiu, e o São Paulo fez 2 notas em virtude disso, né? Proibindo sinalizadores ao redor do estádio, proibindo que tivesse aquela cortina de fumaça, proibindo rojão, com a punição passível de perda de campo, né? Perda de mando de campo, o que, assim, é o absurdo do absurdo, né? Como se as vias não fossem públicas, como se o torcedor não tivesse livre-arbítrio e não pudesse fazer o que quiser fora do estádio. Dentro do estádio, beleza, eu entendo, mas a gente já cansou de ver jogo na Libertadores, onde acendem sinalizador dentro do estádio e nenhum time é punido, no máximo uma multinha ali, no máximo. E aí a Conmebol vem com essa agora que fora do estádio fazer esse tipo de coisa não vai poder e blá, 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 blá. O Baby da torcida independente se posicionou, falou que vai ser a maior recepção do São Paulo. A própria torcida independente publicou ali, né, nos seus stories e até fez publicação oficial para todo mundo levar sinalizadores em dobro e rojão em dobro. Então tem tudo para ser uma grande festa. O único detalhe que eu acho que para também não correr o risco de fato prejudicar o São Paulo, né, que o Baby falou que esse cordão de isolamento da Conmebol é em 100 metros do estádio. Então a partir de 100 metros, né, vai poder fazer festa. Então a Conmebol acho que não vai adiantar de nada. Então vai ter a resposta, a Conmebol vai ter a resposta dela, o São Paulo vai fazer, ao que tudo indica, né? Vai ser na avenida que desemboca ali no Morumbi. Só que a 100 metros de distância para não prejudicar o clube, para ainda assim fazer uma festa. Tudo tende o caminho que o ônibus do São Paulo vai chegar é na avenida, para os torcedores de São Paulo acompanharem o ônibus na avenida quase que inteira ali e acompanhando até chegar próximo ao Morumbi, onde não vai poder ter sinalizador, não vai poder ter rojão, mas que ainda assim esse clima de Libertadores vai ter, e a torcida do São Paulo, torcida que conduz, mais uma vez vai estar presente, mais uma vez vai estar fazendo essa cortina de fumaça, e tem que provar que a Conmebol ela tem que se preocupar com outras coisas, né? Como o próprio presidente chamando os brasileiros de chita, como os próprios argentinos, paraguaios, enfim, todo o caso de racismo que tem na Libertadores, em torneios sul-americanos. Acho que é com isso que eles têm que se preocupar, não com a festa do torcedor fora do estádio, não tentando prejudicar equipes brasileiras que têm essa gana, que têm essa vontade, e os torcedores que fazem uma festa incrível para deixar todos os jogadores no clima, de fato, de Libertadores. Então acho que a Conmebol tem pontos muito mais importantes para se preocupar do que isso, de fato, do que, né,
se preocupar com a festa do torcedor fora do estádio, que não prejudica em nada no decorrer do jogo, não prejudica em nada em como funciona. Quem já foi no Morumbi sabe que eles deixam o ônibus passar, o ônibus do adversário passar primeiro, então não tem nenhum problema com o ônibus do adversário não é apedrejado, nada disso acontece. O ônibus dos caras passam, só depois a polícia libera para se aproximar, para poder fazer a festa. Então, assim, é uma verdadeira falta do que fazer, falta de regra para criar da Conmebol. E que bom que a torcida do São Paulo vai dar seu jeito, que bom que a gente tem essa avenida que desemboca no Morumbi, porque a gente vai conseguir fazer a festa da mesma maneira. E é isso. Amanhã eu vou estar diretamente do Morumbi, né? Viajo hoje de madrugada para já chegar em São Paulo. Vou fazer toda a cobertura direto do Morumbi, provavelmente vou abrir live lá. Como é no 3G, né? A live não pega direito no YouTube, provavelmente a live vai ser no TikTok. Então, se você não me segue, segue lá para acompanhar a live da recepção do ônibus, de toda essa festa, que eu vou estar com live aberta, trocando uma ideia com vocês e trazendo todo o conteúdo do primeiro jogo da Libertadores do Morumbi e, se Deus quiser, de todos os outros. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, dá aquela moral, dá aquele joinha. Pô, tamo começando aí, tamo quase batendo 300 inscritos. Dá essa força aí, se você tá vendo o vídeo e ainda não tá inscrito. Dá o seu inscrever-se aí que não paga nada, dá aquela moral pra gente continuar trazendo conteúdos sobre o São Paulo Futebol Clube. Vamos, São Paulo!